Amigos, agora pontualmente são 19 horas na Grande Manaus. Mais uma vez gostaríamos de dar uma boa noite especial a todos que acompanham a grande programação do portal ITV CM7 Brasil, tanto aqui em Manaus como também no interior do nosso estado e em diversas partes pelo Brasil e também pelo mundo. E o que a gente pede, é claro, é a sua participação, que você possa, além de deixar a sua curtida, o seu comentário, que você possa compartilhar a nossa transmissão para que as informações possam se propagar com mais rapidez pelas suas redes sociais. E o nosso número de contato também está à sua inteira disposição. É o 99237 7077. 99237 7077. Uma noite de quinta-feira bastante movimentada na nossa cidade, mas o portal ITV CM7 Brasil continua nas ruas da nossa cidade, sempre levando informação em tempo real para você. Meus amigos, mais uma vez nós vamos falar a respeito de família, mas desta vez é um caso bastante tumultuado, que gera diversas indignações, mas ao mesmo tempo explicações por parte de uma mãe, que segundo os próprios familiares e amigos, ela acabou abandonando uma negligência, né, que ocorreu contra a sua filha. Nós vamos mostrar agora a imagem da jovem Evelyn Silva Moraes, que infelizmente acabou perdendo a sua vida. Ela tinha apenas 17 anos de idade e os próprios familiares e os amigos da Evelyn acusam a mãe, a Elane Silva e Silva, de ter abandonado a filha. Agora, com um detalhe, meus amigos, no último dia 24 de maio, ela deu entrada numa unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Manaus e, através da mãe, sem o consentimento do próprio médico, acabou tirando ela da UPA. Resultado de tudo isso, no meio do caminho, a jovem Evelyn acabou morrendo a caminho aí do hospital, onde ela tinha um plano particular, que é o Hospital Samel. Bom, quem vai dar mais detalhes a respeito dessa situação, uma situação bastante complicada, é a Nathalie Moraes, né, que é a tia da jovem Evelyn. Neste caso, né, foi uma perda que, infelizmente, bastante complicada, mas você já estava acompanhando todo este caso e você estava alertando sobre essa situação e nada foi feito? Sim, porque a gente não tinha conhecimento, né, da gravidade que estava a minha sobrinha. Quando a gente teve conhecimento, ela já estava num estado crítico, né? Ela já estava com 34 quilos. Foi quando ela conseguiu entrar em comunicação com meu irmão, que está a trabalho, né, trabalhando. Foi quando ela pede ajuda: pai, eu preciso de ajuda, que tem os áudios, tudinho dela pedindo ajuda do pai dela. Aí foi quando ele entra em contato com a minha irmã mais velha e fala: mana, tem como tu ir visitar a Evelyn? Ela disse: tem sim. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, ela está fraca. E a minha irmã chega lá. Quando a minha irmã chega lá, a mãe dela não deixa ela entrar no apartamento. Fala que a Evelyn está dormindo, que a Evelyn está tomando remédio, que precisa descansar. Aí ela: tudo bem. No outro dia eu venho aqui trazer o celular que o pai dela pediu para comprar. Quando ela chega lá com o celular, ela diz que a Evelyn não pode falar com ela, que a Evelyn está no apartamento, está dormindo, que ela tomou remédio, que ela está descansando. Quando foi num domingo, dia 24, né, a minha irmã foi lá e conseguiu entrar no apartamento. A minha outra irmã mais nova bateu no apartamento e ela olhou pelo olhinho e não reconhecia a minha outra irmã. Foi quando ela abriu. Quando ela abriu, ela deu de cara com a minha irmã mais velha. Quando a minha irmã chega lá, ela tá de pijama, 3 horas da tarde, o almoço ainda tá no fogo e a minha sobrinha estava jogada lá, só a pele e o osso. Quando a minha irmã chega lá, ela tá respirando muito ofegante, parecendo que ela estava correndo direto. E a minha irmã falou: por que tu ainda não levou essa criança no hospital? Ela falou assim: ela já está medicada, eu já dei uma bezetacil para ela, agora eu estou esperando o remédio. Quando o remédio chega, é dipirona e paracetamol, os remédios. Aí a minha irmã falou: por que tu não faz um tratamento? E ela se calou, não fala mais nada. Aí a minha irmã queria levar ela para o hospital, mas não foi concedido por ela. Aí a minha irmã entrou em consenso com a gente: mana, a gente precisa no conselho tutelar arrancar a Evelyn de lá pra gente levar ela para o hospital, que ela tá muito mal. A gente ia segunda-feira, quando foi no domingo, a Evelyn começou a passar mal, 10 horas da noite. Ela levou para a UPA Rodrigues, chegou lá, a Evelyn ficou no oxigênio, com a pressão muito baixa, com anemia muito profunda, muito desidratada. O médico falou a ela: olha, o estado dela é grave, ela não vai poder ser transferida. Aí ela disse que ela tinha convênio.
E ele falou, você vai ter que esperar a ambulância para levar a Evelyn. E ela não esperou. Ela a ambulância, no caso, o SAMU, né, para levar. O SAMU, com os equipamentos, tudinho. Ela não esperou, arrancou a Evelyn de lá do oxigênio, levou a Evelyn daqui para o centro, da Zona Leste para o centro, levou a minha sobrinha. Quando a minha sobrinha chegou lá no pronto-socorro da Samel, a minha sobrinha estava sem vida já, estava sem sinais vitais. Não existiu. Nessa viagem dela, ela estava o tempo todo morta já. Ela chegou morta. Os exames que saiu da Samel na segunda-feira. Aqui mostra todos os documentos da Samel já falando a respeito da morte, que a Evelyn acabou já chegando no hospital já sem vida. Sem vida, por causa disso. Sendo que no domingo a minha sobrinha, já com muita falta de ar, pede ajuda do pai dela: pai, eu preciso de dinheiro para ir para a UPA. Que mãe é essa, gente? Que mãe é essa? Porque se o meu filho está passando mal, eu sou a primeira a correr aí atrás de dinheiro. E como ela teve dinheiro para tirar a minha sobrinha daquela UPA e ir para o centro, como é que ela teve dinheiro? Porque ela não pegou a minha sobrinha quando ela estava passando mal e levou e deixou. E deixou a minha sobrinha na UPA, sendo atendida até a ambulância chegar para fazer a transferência dela. Ela ia sobreviver. Ela estava suportando, ela estava aguentando os últimos suspiros dela. Mas quando ela chegou na Samel, já de madrugada, ela não resistiu, ela morreu. E a gente, família, fomos ser avisados segunda-feira, 8 horas da manhã. E ela friamente fala para minha irmã: a Evelyn morreu. A minha irmã entra em desespero: como assim a Evelyn morreu? Como assim? E ela fica falando da minha família, entendeu? Falando que a Evelyn ia na minha casa, que eu negava comida para minha sobrinha, sendo que a última vez que eu vi a Evelyn, eu falei: Evelyn, o que é que tu tá fazendo, minha filha? Ela disse: tia, eu preciso ir para casa. Só que a minha mãe não deixa eu ir para casa porque roubaram meu telefone. E ela disse: se eu não aparecer com esse celular, ela vai me dar porrada. Lá eu tenho prova, os amigos dela estavam lá. Eles viram quando eu falei. E a última coisa que eu tinha na minha casa, que eu tinha lá, que eu ofereci na hora para ela, foi um mingau. A gente ofereceu um mingau, ela chegou a comer. E depois ela foi embora e daí a gente não soube mais dela. Nathalie, me diga uma coisa, como que era, a Evelyn chegou a comentar contigo, com os outros parentes, como era o comportamento da mãe juntamente com ela? Como que era o comportamento no dia a dia? Porque é muito estranho isso, porque uma mãe deixar um filho doente, com 34 quilos, quase assim à beira da morte, como era o relacionamento? Você tinha alguma informação a respeito? Bom, o meu relacionamento com a mãe dela e com a Evelyn não era contato direto. Por quê? Porque ela metia na cabeça da minha sobrinha que a família do pai dela não gostava da minha sobrinha, sendo que a gente acolheu a Evelyn em casa e depois daí a gente perdeu o contato com a Evelyn. Mas o meu irmão falava: mana, a Elane disse que a Evelyn está com pedras na vesícula. E era o que ela alegava todo o tempo, que a menina estava com pedra na vesícula, todo o tempo que ia ser operada, e essa operação nunca chegava. Sendo que quem acompanhava minha sobrinha no hospital era amiga dela. Era amiga dela que acompanhava ela. Por quê? Porque a gente não tinha a gravidade da situação. Porque ela fez a cabeça das filhas dela contra a gente. Mas a Evelyn era uma menina que ela não queria saber, que ela ia atrás da gente. Só que quando ela foi, ela estava bem de saúde. Nunca a gente imaginou que ela poderia chegar a um estado crítico desse. Quando a gente descobriu, a gente correu. A nossa indignação, porque se ela não queria cuidar da menina, porque ela não chamou a gente, família: olha, eu não quero cuidar da Evelyn, vocês pegam a Evelyn, a gente ia cuidar, a gente ia ali, levar ela para o hospital, ver o que estava acontecendo, sendo quando chegou no ML. Não tinha pedra nenhuma na vesícula dela, não tinha nada. Ela morreu de pneumonia aguda, pulmão dela todo estragado, a minha sobrinha. Então, nesse caso, a mãe ela justificou a morte com várias outras situações que não tinham, que não existiam. Na vesícula, não existia. Não existia, tanto que não existia que lá no ML. Eles suspeitaram que não tinha, eles suspeitaram dela no ML, porque ela alegou que a menina morreu de pedra na vesícula. Quando chegou lá, o ML viu que não tinha pedra nenhuma, então eles mandaram ela ir para a delegacia se justificar. E foi quando ela foi para a delegacia e fez esse boletim dizendo que tirou a Evelyn do
Esse é o boletim de ocorrência que foi feito pela mãe. Ela fez por ela, chegou lá, ela alegou que a UPA não tinha atendido a minha sobrinha, a UPA atendeu, ela tem foto. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha só, gente. Mostra aqui, Reinaldo, aqui, ó. Aqui diz o seguinte, vamos lá. Compareceu a delegacia a senhora Elane da Silva e Silva para comunicar a morte da sua filha, a Evelyn Silva Moraes, de 17 anos. A vítima faleceu em decorrência de problemas respiratórios. A mesma deu entrada em óbito no Hospital Samel, comunicando informe tal que levaram para a UPA da Cidade Nova. Devido à demora, resolveram levá-la para a UPA. Bom, aqui ela culpa, no caso, o hospital, né, a unidade de saúde, mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Outro crime que ela praticou contra a justiça, né? Ou seja, ela praticou também, segundo vocês, mais um crime. Mais um crime. Sim. Foi uma falsa denúncia. Foi uma falsa denúncia que ela fez, né? Que a minha sobrinha foi sim atendida, porque fala aqui nos médicos da Samel. Enquanto isso, a gente está mostrando as fotos aí, né? A gente está mostrando as fotos como que estava a Evelyn, né? A Evelyn chegou a pesar 34 quilos, ou seja, uma jovem bastante bonita, até falei, né, parecia uma modelo, né? Sim. Mas morreu de uma forma muito, muito triste, delicada, com 34 quilos. E de lá para cá, a mãe, que ela não falou mais nada? Bom, gente, lá no velório, né, a gente respeitou tudinho direitinho por causa do meu irmão, porque esse mês ele ia levar a Evelyn, dia 5, ele ia levar a Evelyn para trabalhar com ele, onde ele está trabalhando. E a gente respeitou o meu irmão, né? Pagamos, o patrão dele pagou a passagem dele para Manaus para sepultar a filha dele. Ele não sabia que a Evelyn já estava morta. Ele não sabia quando ele chegou aqui. Ele quase infarta porque ele sofre de pressão alta. E quando chegou no velório, no outro dia seguinte, eu já estava exausta, já estava cansada de tanta mentira que essa mulher estava fazendo lá, chorando falso, rejeitando a família da Evelyn, que somos nós, entendeu? E aí chegou lá, eu falei assim, a culpa da Evelyn tá aí, é tua. E foi que ela começou a me agredir com palavras, me ameaçou, disse que ia, se eu não parasse de falar besteira, ela ia chamar os amigos dela, policiais da Civil, para me pegar. Ela falou isso, me ameaçou dentro do velório, chamou a polícia para me tirar. Foi quando a própria irmã dela, chegou no meio de todo mundo dos policiais e falou que a irmã dela não queria confusão naquele momento. E a irmã dela, com a própria boca dela, disse, a Evelyn está aí por culpa da Elane, a gente sabe disso. Foi quando o policial olhou para a irmã dela e disse, como é que é? Quer dizer que a mãe realmente tem culpa nisso? E foi quando a irmã dela se calou e entrou para dentro do velório. Natalia, então nesse caso vocês vieram aqui na delegacia de homicídios para fazer o boletim de ocorrência, até porque existe todo um procedimento para que isso ocorra, né? Como a delegacia não é de plantão, vocês vão voltar na segunda-feira aqui, mas vocês estão dando publicidade a respeito disso. E o que vocês pretendem fazer a partir de agora? Bom, a gente vai esperar a resposta da polícia, né? Porque eles falaram que todos esses documentos que a gente estamos na mão, eles falaram muita coisa, né? E deram apoio a gente. E eles falaram que a gente não podia expressar agora que não era para atrapalhar a investigação, né? Mas que eles iam sim dar assistência a esse caso, porque esse caso é muito grave, esse caso é de alta urgência, que já era para a gente ter vindo só, gente, que a lei hoje só espera o laudo, né? Os laudos, mas tem... Nós precisávamos do laudo, então o laudo está aqui do médico. Falta sair o laudo do ML, que é daqui a 30 dias. Só que a gente correu atrás, porque o meu irmão não dorme mais direito. O meu irmão está à base de remédio, não trabalha mais. Meu irmão tem uma rede de apoio de amigos, entendeu? Para acalmar ele aonde ele está, porque ele não dorme, ele não come, ele não bebe. Ah, Natália, por que vocês estão fazendo tudo isso? Isso não vem, isso não vai adiantar nada. Realmente não vai adiantar nada. Mas a lei, nós cremos ainda numa lei que vai olhar para o nosso caso e nós queremos que essa mulher pague pelo que ela fez com a nossa sobrinha. Nós queremos que a lei olhe para isso, que ela pague o que ela fez com a minha sobrinha, porque ela está vivendo uma vida normal. Ela está trabalhando, ela está comendo, está se alimentando, está vivendo normal. Ela está vivendo normal e a gente, família da Evelyn, a gente está vivendo um pesadelo dia por dia, porque a gente não tem paz, a gente não tem sossego, entendeu? Porque a gente não sabia de nada.
porque ela não deixava a menina entrar em contato com a gente. Ela não deixava todo o tempo. Alienação parental, constantemente. Natalia, vamos lá, vamos tentar se acalmar. Eva, quer falar alguma coisa? Gostaria de falar. A Eva aqui, ela vem para cá rapidinho, né? Você fazia parte também desse ciclo, você acompanhou toda essa situação, né? E você é amiga íntima do pai. E que situação foi essa? Uma menina tão jovem, bonita, né? Podendo aí desfrutar com a sua juventude, chegar a uma fase adulta, e ela acabou morrendo no transporte de um aplicativo, né? Morreu saindo da UPA aqui da Cidade Nova para ir para Samel. No meio do caminho acabou falecendo. Que situação foi essa? É complicado. Eu vou falar no ponto de vista técnico, tá bom? Qualquer investigador bastante amplo de visão, ele vai ver que tem contundência no que eu vou falar. No final do relacionamento do Cleberson, eu posso falar isso porque eu presenciei várias vezes via celular, tá bom? Assim, no Viva Voz. Ela fazia várias ameaças e ela não concordou, no término da relação, de o Cleberson colocar legalmente o apartamento, que esse é a cereja do bolo, na verdade, a família sabe, no nome das duas filhas. Ela sempre procurou arquitetar todos os tipos de meio para que esse apartamento ficasse no nome dela. Só que ele, no ato de separação, ele deu a prioridade para as filhas, com tudo que tinha dentro do apartamento, e saiu. Quando ele queria visitar a menina, ela praticava constantemente alienação parental, afastando os parentes. Ela fez isso constantemente, os amigos também. Eu não conheço a Elaine pessoalmente, mas eu conheço o histórico pela parte da família paterna. Eu presenciei várias coisas também a respeito do Cleberson, né, pelo Viva Voz, ele sabe disso, outros amigos também sabem. Ele era segurança na época, entendeu? Então essa mulher, ela conseguiu até forjar a Lei Maria da Penha de forma equivocada contra ele, porque ela queria afastá-lo de qualquer maneira. Ou seja, ela queria praticamente era o apartamento, que é no nome dela. É por isso que ela começou a maltratar a própria filha. Isso, inclusive os próprios familiares que são mais presentes falam que a mais velha, né, que não está aqui no estado, ela teve um problema de depressão, né? E a mãe disse, então por que tu não se atira logo daqui e se joga lá embaixo? A própria menina retratou isso. E a mãe também tem um poder de manipulação mental terrível. Então, ela cometeu claramente, de conformidade com os laudos do Samel, omissão de socorro, cárcere privado, porque a menina ficava sozinha, sem assistência nenhuma, né? Alienação parental, e também ela praticou aí, né, um boletim, isso aí é uma denúncia falsa, é outro crime. Ela tem vários artigos em cima dela que dá para jogar ela lá atrás, beleza, né? Outra coisa também, ela é uma pessoa muito articulada, mas com as pessoas que não têm clareza de mente para entender as intenções dela, porque hoje em dia ninguém sabe quem é quem. E o que vocês pedem agora é que seja feita a investigação e que a mãe seja responsabilizada. Junte tudinho, nós queremos que ela seja responsabilizada, porque a menina tinha saúde. Para piorar a situação, ela inventou uma difamação dentro do Viver Melhor ali, próximo da Bola do Produtor, que a menina teria morrido de overdose. Isso não consta no sangue da menina. Entendeu? A menina diz a própria filha. A própria mãe falou, difamou a falecida, que é outro crime também, que tem comprovação, tem testemunhas, que ela alega que a menina estava usando droga e morreu de overdose. Isso não consta nos laudos, entendeu? Então é muito sério o que essa mulher faz. E também usou várias vezes colegas dela da corporação militar, né, fora do período de trabalho, outro crime também, para coagir a família. Então, tem tudo aí para ser resolvido. E a gente espera que seja resolvido, solucionado, porque ela está cheia de infrações, tem como provar, tem áudios para virem aí para o cartório, né, para a gente autenticar tudinho, para ir as provas tudinho a processam. E a gente quer justiça sim, nós não vamos parar de correr atrás disso. Nós queremos a justiça. Ok, Eva. Gente, é o seguinte, tem outros colegas da imprensa que estão tentando falar também aqui com a família, mas vamos lá, vamos recapitular o caso, tá bom? Boa sorte para vocês, tá? Boa sorte. Bom, vamos lá, o portal ITV CM7 Brasil vai colocar, já está colocando agora, Rinaldo? Vamos colocar as imagens aí. Esta jovem, meus amigos, que vocês estão acompanhando aí, trata-se aí de Evelyn Silva Moraes. Ela tinha 17 anos de idade. Infelizmente, ela acabou morrendo através de uma pneumonia aguda. Isso que consta no laudo médico, tá? Ela morreu de uma pneumonia aguda. Só que os familiares e os amigos mais próximos acusam a mãe da Evelyn, no caso, a Elaine Silva e Silva. Eles acusam a mãe de ter negligenciado, né, todo o tratamento para a filha. Eles tentaram, por diversas vezes, conversar com a Evelyn. E a Evelyn nunca tinha tempo para conversar, não tinha celular, enfim. Era uma pessoa totalmente afastada de todos os familiares da parte do pai. O detalhe é que no domingo, do dia 23 para o dia 24 de maio,
né, os familiares foram até o apartamento e verificaram que a Evelyn estava ali, apenas de pijama e com muitas fortes dores, né? Fortes dores fortes assim no estômago, com bastante febre, e encaminharam essa criança, essa jovem, para a UPA aqui do bairro da Cidade Nova. O médico da UPA diz o seguinte, que o estado dela era um estado bastante grave, é um estado bastante grave. Só que a mãe da Evelyn, no caso a Elane, ela se prontificou a pegar a sua própria filha e levá-la até o Hospital Samuel. O médico até então disse, tudo bem, vamos esperar apenas o carro, a ambulância do SAMU, né, para levá-la. Só que a mãe disse assim, não, eu vou levar ela dentro do carro de um aplicativo. Pegou o carro de aplicativo e no meio do caminho a Evelyn acabou falecendo. Chegou no Hospital Samuel, já sem vida, e o resultado é isso aí que vocês acabaram de ouvir, né? Indignação, muita confusão e, é claro, a situação bastante revoltante. Os parentes agora, o que eles pedem? Eles estão com todos os laudos, né? Eles afirmam que a mãe, no caso a Elane, essa que está aparecendo aí na tela, ela acabou fazendo aí falso testemunho, acabou fazendo vários boletins de ocorrência, tentando aí manipular a situação. Disse que a filha estava utilizando drogas, morreu de overdose, mas no laudo médico não consta isso. A morte dela foi por pneumonia aguda. E, é claro, eles estão aqui em frente da delegacia para tentar dar prosseguimento a esta situação. E que situação lamentável, né, meus amigos? Tantas e tantas mulheres aí querendo ser mães, tantas e tantas mulheres aí tendo aí esse desejo de criar seus filhos, e agora a gente se depara com uma situação como essa. Bom, o portal ITV-CM7 Brasil, como ouviu apenas a parte dos parentes, por parte de pai, né, da jovem Evelyn, também está dando espaço aí para que a Elane Silva, né, essa jovem que está aparecendo aí, que está ao lado da filha, ela possa procurar o portal ITV-CM7 Brasil também para se justificar. O espaço está aberto aqui para que ela possa dar o depoimento dela a respeito dessa situação, né, porque é uma situação bastante complicada, bastante lamentável. Trata-se de uma jovem que tinha uma vida inteira pela frente, mas que infelizmente acabou morrendo a caminho do hospital e dentro de um carro particular. Ela não estava numa ambulância. E o médico aqui da UPA já tinha alertado. O estado de saúde dessa jovem é bastante grave. Se ela for transferida, tem que ser de ambulância. Mas segundo os familiares aqui, né, e o próprio boletim de ocorrência, ela acabou sendo transferida dentro de um carro particular e no meio do caminho já chegou sem vida ao Hospital Samuel. Que situação, né? Mas, e é claro, o portal ITV-CM7 Brasil também abre o espaço para que Elane Silva possa se prontificar a falar a respeito dessa situação. Tá legal? Uma matéria completa a respeito deste caso você vai poder acessar o nosso site. Acesse cm7brasil.com, lá você vai ter mais detalhes a respeito dessa situação, deste caso que, claro, para quem é pai, para quem é mãe, para quem realmente tem uma família, é de arrepiar. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Portal ITV-CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.